Anunciou hoje que adotou no Brasil, Espanha e Filipinas o mecanismo de denúncia de conteúdos com informações enganosas. Paola Cuenca, a grande reclamação em cima do Twitter é que ele não tinha um determinado dispositivo ou ícone para você denunciar, não é isso? Exatamente, ainda não existia uma opção dentro das denúncias que podem ser feitas ali no Twitter, quando você vê uma pessoa que está tweetando uma informação falsa, sobre essa informação ser enganosa. Você poderia reportar por outros tipos de violação das regras de uso, como exposição de pornografia, por exemplo, mas ainda não havia essa possibilidade de fazer uma denúncia por conta de uma informação falsa. E agora está sendo colocado, então, em teste, conforme anunciou o Twitter, nesta segunda-feira, aqui no Brasil, assim como na Espanha e também nas Filipinas, uma ferramenta que já estava em testagem desde agosto do ano passado, nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália, em que no momento em que você vai fazer uma denúncia a respeito de um tweet, aparece ali que aquele tweet tem informações enganosas. E a partir disso você pode selecionar se essa informação enganosa está ligada à saúde, está ligada à política, e ali dentro vão surgir outras opções. Por exemplo, no caso de saúde, você pode colocar ali se existe uma informação enganosa, uma informação falsa ligada à pandemia da Covid-19. Essa ferramenta, então, ela começa a ser testada e o Twitter também já dá o aviso que no momento em que você faz essa denúncia, você pode não receber uma mensagem, uma resposta da plataforma na sequência a respeito se essa mensagem foi retirada do ar ou então o que aconteceu com o dono daquele perfil. Mas eles vão utilizar essas denúncias para conseguir fazer algoritmos, conseguir fazer estratégias para que a plataforma mesmo consiga já coibir diversas informações falsas que são ali disseminadas. De acordo com o Twitter, desde que essa ferramenta foi implementada, ele já recebeu mais de 3 milhões de denúncias por conta de tweets que estariam sendo colocados ali na plataforma, na rede social, com informações enganosas. Bom, aproveitando isso, eu vou acionar os nossos comentaristas Felipe Bueno, a Bruna Torlai, para falar justamente sobre essa nova regulamentação. Ou melhor, quem está comigo é o Pouzonov. Desculpa, Pouzonov. Pouzonov e Felipe Bueno. Pouzonov está em Curitiba, Felipe Bueno aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Me diz uma coisa, Felipe, você é a favor, por exemplo, da regulamentação da internet e também da tributação das plataformas digitais, como propôs Lula? É uma excelente pergunta, William. Boa tarde para você, para o Paulo, para todo mundo que está nos acompanhando. Evidentemente, não é uma coisa para se responder sim ou não. Pegando esse exemplo que a Paula trouxe. Como sim ou não, Felipe? É simples. Você é a favor ou não da regulamentação? Exatamente, não pode. Não, existem 50 tons de cinza. Não dá para você responder preto ou branco, porque aí você está passando por cima de detalhes que são muito importantes. Então, por exemplo, me explica, por exemplo, quais são os detalhes que você acha que precisam ser analisados? Vamos lá. O que me chamou a atenção nessa matéria da Paula Cuenca, por exemplo, né? Você tem a possibilidade agora de fazer denúncias e essas denúncias vão alimentar um algoritmo. Quem é que vai mediar essa alimentação desse algoritmo? Porque senão, né, eu posso convocar um exército de robôs e dizer que uma informação do Hospital das Clínicas, por exemplo, é falsa, é fraudada. Então, nesse caso, eu preciso saber quais vão ser as regras que vão alimentar esse algoritmo. Então, é muito horrível você falar assim, regulamentação dos meios de comunicação, regulamentação das ferramentas de redes sociais e tal. Mas também não pode se dizer que é certo viver assim numa liberdade pura, até porque a liberdade pura não existe. Então, por isso que eu estou colocando essas gradações. Você respondeu, você é a favor. A partir do momento que você acha que vai analisar regras que controlam o conteúdo, você é a favor da regulamentação. Mas você entendeu que como disse eu não sou a favor Lula. Puramente. Né? Não, puramente não, mas você é a favor. Se você fala que vai estudar as regras que controlam isso... Pouzonov, você, ouvindo o Felipe, ele é a favor, como Lula é, da regulamentação da internet? Boa tarde, William. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Assim você me deixa em maus lençóis aqui com meu amigo Felipe, né? Não quero associar aí a opinião dele à opinião do Lula. A gente sabe que o Lula é um político extremamente autoritário, não acredita em liberdade de expressão, acha que o Estado tem realmente essa função de controlar o que as pessoas pensam, o que as pessoas discutem, como a informação circula, e eu tenho certeza que o meu colega Felipe não concorda, não coaduna com essas ideias. O que me chamou a atenção, William, nessa matéria, né, é como as redes sociais, nesse caso o Twitter, estimulam o denuncismo, né, que é uma prática ali que foi muito usada na União Soviética
comunista, muita gente foi mandada para o Gulag por conta de denúncias de pessoas próximas. Então, as redes sociais, elas partem desse pressuposto de que as pessoas devem fiscalizar a opinião uma da outra e que as pessoas são incapazes de discernir notícias falsas, de uma ironia, de uma brincadeira e da verdade, e de que cabe às pessoas realmente punir umas às outras por conta dessas ideias, algumas ideias são permitidas e outras são proibidas. Eu sou rigorosamente contra qualquer regulamentação das redes sociais. Eu acho que aqueles crimes que já constam na Constituição, que são difamação, injúria e calúnia, eles já bastam aí para punir eventuais abusos. Eu não gosto dessa visão paternalista e ainda mais levando em conta, né, que as redes sociais elas se utilizam muito desse conflito, desse ódio permanente para atrair a atenção das pessoas. Você fica ali grudado na rede social, vendo as pessoas se digladiando. Paulo, querendo ou não... Se digladiando e para ganhar dinheiro. Então, e também para conseguir votos, né? Fato é esse, né? Dependendo da bandeira que você... Quando eu provoquei o Bueno, e eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho dúvidas que ele vai concordar com o que eu vou ler, que foi o que o Lula disse lá numa entrevista para a Bélgica. Não quero ser teleguiado, quero decidir o que eu faço, o que eu compro, o que eu voto. E por isso precisamos regulamentar, para que alguns espertos e maldosos não tentem virar donos da humanidade através da manipulação de algoritmos. Você não concorda com ele, filho? Olha só como ele é bom de retórica, né? Porque da mesma forma que ele está defendendo uma espécie de controle, ele está defendendo o descontrole total, porque uma vez que eu tenho autonomia, isso significa que eu não sou controlado, né? Então, veja como a retórica, no fim das contas, dá nó nas mentes mais brilhantes. Agora, eu entendo que o denuncismo é seríssimo, é gravíssimo, e isso que o Pozonov falou está absolutamente conectado ao que eu disse com relação à análise das denúncias. Porque vamos pensar, Pozonov citou os gulags, eu vou voltar 500 anos. Quantas pessoas a Igreja Católica colocou na fogueira por causa do denuncismo? Olha a Joana d'Arc aí, por exemplo, né? Então, esse é o problema sério. Muda o mecanismo, muda a ferramenta, mas se você não tem, né, uma maneira de interpretar a maldade humana que está por trás desse denuncismo, aí nós temos uma verdadeira caça às bruxas. E aí, por falar em maldade, a gente também não pode deixar de observar que existe uma certa preocupação por parte dos políticos brasileiros em função da campanha de 2022, porque a famosa, o Paulo Pozonov, tia do WhatsApp, ela acabou interferindo e decidiu uma eleição. Então, assim, o maior medo de alguns personagens é justamente a força da internet e a liberdade que a população tem de se manifestar? O maior medo deles, e principalmente aí de Lula, é a liberdade, né? Essa declaração que você leu, ela me chama muita atenção pela hipocrisia, né, contida em tão poucas palavras. Ao mesmo tempo que ele diz que ele não quer ser teleguiado, ele se vê nessa condição de decidir o que é certo, o que é errado. Ele se vê na condição de dono da verdade. Esse é um pensamento lulista, hipócrita, muito claro. Eu tenho dúvidas, William, se a tia do Zap, né, a famosa tia do Zap, ela decidiu mesmo essa eleição. Eu acho que, às vezes, muitos analistas tendem a menosprezar aí a capacidade de entendimento das pessoas. Até esses dias me perguntaram, né, se muita gente deixou de se vacinar por opiniões do presidente Jair Bolsonaro ou por conta de fake news que elas leem nas redes sociais. E eu acredito que as pessoas têm aí uma capacidade grande de discernimento. Elas sabem discernir o que é verdade, do que é explicitamente falso, né, do que é claramente falso. E elas têm capacidade de chegar aí a tomar uma boa decisão. A liberdade de pensamento aqui na Jovem Pan News com os nossos comentaristas. Já eles voltam com os outros temas que estão circulando pelo noticiário nacional.